noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh do ar jornal da Haqataba. Mas 2 pessoas morreram em Moçambique devido à Covid-19, elevando o número de óbitos para 99, quando se registraram ainda 94 novos casos positivos. As vítimas mortais, um homem de 57 anos e uma mulher de 55, estavam internadas em unidades hospitalares da província e cidade de Maputo, tendo perdido a vida na quinta-feira, após o agravamento do seu estado clínico, referiu o comunicado de atualização de dados da pandemia. Com 94 novos casos registrados nas últimas 24 horas, o país contabiliza um cumulativo de 13.485 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, dos quais 13.181 casos são de transmissão local e 304 importados. O país conta ainda com 98 novos casos de pessoas dadas como recuperadas, o que sobe o total para 11.275, correspondente a 83%, havendo um cumulativo de 499 pessoas internadas. A cidade de Maputo registrou o maior número de infecções ativas, com um total de 1.625, seguida a província de Cabo Delgado, com 179, e as restantes províncias do país registram menos de 160 casos. Um menor de 7 anos de idade contraiu fraturas graves quando a parede de uma habitação de construção precária estava a ser demolida pelas autoridades autárquicas para dar lugar ao projeto de abertura de uma entrada. O incidente ocorreu na última quinta-feira na unidade comunal Marianguabi, no bairro de Namtequiliwa, arredores da cidade de Nampula. Os familiares da vítima, que se encontra sob cuidados médicos intensivos no Hospital Central de Nampula, escreveram o incidente à nossa equipa de reportagem. Caiu uma casa aí mesmo, ligaram. E aí, sofreu. Agora não sei como lhe tiraram. Eu lhe encontraram quando já lhe tiraram. E aí, lhe levaram para o hospital. E o que informação é que tem neste momento em termos de saúde da criança? Tem alguma informação? Então, normal, eu estava lá mesmo. Cheguei agora e daqui quero voltar para lá mesmo. Partiu o coiso, a parede, então aquela parede já pisou essa criança. Então já quando começo, já às tantas, aparecia esse meu xará. Então já vi com uma alta velocidade, carregou o filho dele, foi no hospital. E daí foi quando ele foi ontem mesmo, perguntei qual é a saúde desta criança. E ela me respondeu de que continua a estar mal. As obras de reabertura desta estrada trouxeram igualmente prejuízos incalculáveis, não só para os vendedores do pequeno mercado, mas também para os moradores desta unidade comunal. Quinta-feira de manhã, que foi ontem, eles chegaram, demoliram tudo. Todas as barracas que tinha e destruíram tudo e não disseram nada. Eles tinham dito que iam dar lugar para as pessoas que tinham barraca no lugar. Mas até agora eles não disseram nada. Só quando eles chegaram, disseram que agradeciam o favor pela ponte que nós estávamos a sofrer. Então só foi por isso. E nós que temos esses danos aqui, não sabemos o que fazer. E nem para onde vão brincar nossos filhos, não sabemos. Mediram a situação até lá na ponta. Esta casa, como as outras, até aquela da lá de ponta que não foi mexida, disseram que não ia atingir. Dia seguinte, quando eles vieram, atingiram toda a casa. Até como está a ver aquela situação daquele muro como está todo. Deste senhor vieram atingir desta parte toda e vieram por cima, vieram avisar o dono dizendo que a casa não vai ser, esse espaço não será indemnizado porque o espaço dele termina até ali. Né? Esse espaço ele podia explorar ainda. Mas eles tiveram coragem de vir destruir um sítio que ele sabia que era para ele explorar. Não estava a dizer nada nem de indemnização, nem de nada, como se não bastasse. Os homens dos mercados estão até ali, até agora, sem saber até que ponto vão. O espaço não está a dar, quando vão dar num diesel, e nem está a falar nada. Quando nós queremos falar, eles proíbem, até levam pessoas presos. Não queremos saber como é que estamos, nós como é que vamos viver até hoje. Quem foi preso? Aquele meu tio. Eu estou a viver aqui desde há 18 anos. 18 anos, então, antes de onde as pessoas vieram avisar que, assim, vamos lisar a estrada, vamos fazer estrada.
Então daí fizeram a medição e não atingiram a minha casa. Não chegaram a atingir minha casa. Falaram que essa parte aqui não vamos chegar. Urgentemente, no dia seguinte, quando vieram, já atingiram até no meu pátio, destruíram a minha casa e os peixes que estavam dentro do meu quintal. E não avisaram, tudo repocaram logo para a lixeira. Então, urgentemente, eu a querer reclamar logo, me levaram na prisão. É isso. Estava ontem, que esquadra? No Conselho Municipal. Apesar deste volume de destruições, as autoridades autárquicas não deram qualquer garantia de compensação aos moradores locais e quando as tentamos interpelar, escusaram-se a tecer qualquer comentário à volta desta matéria. O presidente do Conselho Autárquico de Nampula, Paulo Varralé, promete aumentar infraestruturas socioeconómicas ligadas, sobretudo, ao setor de estradas, saúde e saneamento nos próximos 3 anos, depois de algum período de aparente letargia. Varralé deu esta garantia aos municípios que esta sexta-feira dirigiram-se em massa à unidade comunal Miriam Mugabi para testemunhar a inauguração desta ponte, fruto do esforço empreendido pelas autoridades autárquicas. A nossa aposta na construção de infraestruturas que promove o desenvolvimento econômico e social faz parte dos desafios pelo alcance dos resultados tangíveis a que nos propusemos no nosso ciclo de governação liderada pelo Partido Renamo. É neste contexto que reconhecemos a necessidade de uma intervenção estrutural da cidade de Nampula através da edificação de mais pontes e estradas, sobretudo as que fazem a ligação entre os bairros de expansão à zona urbana. O edil de Nampula diz que os próximos 3 anos serão decisivos não apenas para recuperar o tempo perdido, mas também para a reconquista de confiança popular. O nosso município vai continuar a estar comprometido com o bem-estar dos seus munícipes. O secretário-geral do Partido Renamo, na sua qualidade de convidado de honra, congratulou o trabalho, mas deixou uma mensagem de encorajamento aos municípios de Nampula. A ponte foi inaugurada, nós vamos nos beneficiar dela, tanto de carro como a pé, mas a grande responsabilidade agora é nossa de cuidarmos desta ponte. Estão a perceber? Onde aparecer pessoas com intenções malignas de querer destruir esta ponte, de forma propositada. Vocês, cada um de vós, tem que ser guardião ou guarda desta ponte aqui. Iniciada em março de 2019, a obra deveria ter sido concluída no primeiro semestre, mas fatores de ordem financeira impediram o cumprimento dos prazos. O Fundo de Investimento Autárquico desembolsou neste projeto mais de 7 milhões de meticais. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano reconhece haver fragilidade no sistema de ensino bilíngue no país. O Diretor Nacional do Ensino Primário disse que a sua instituição, no sentido de corrigir algumas irregularidades derivadas, sobretudo, da fraca capacidade dos professores. De acordo com a Diretora Nacional do Ensino Primário, a falta de professores qualificados e de material didático são algumas das principais inquietações do setor. Era preciso que esta implementação fosse gradual, fosse sustentável, de maneira que depois não houvesse muitos constrangimentos no caminho. Por outro lado, também tivemos uma fase de produção dos próprios materiais, porque à semelhança do que acontece no ensino monolingue, era importante que também para o ensino bilíngue houvesse a garantia de se ter o material. Aí estou a falar dos livros. De professores, até ao ano antepassado, portanto até 2018, o que nós tínhamos uma situação em que os professores que lecionavam a modalidade bilíngue, eles eram apenas capacitados.
Em Moçambique, a modalidade está a ser desenvolvida em 19 línguas maternas, abrangendo cerca de 6 milhões de alunos. Nós temos um grande desafio no ensino primário, que é a questão da leitura, da escrita e do cálculo. E o ensino e a modalidade bilíngue faz com que todas as crianças que entram para a escola, só para terem uma ideia, normalmente entram para a escola em média 1.500.000 crianças para a primeira classe e em 100 crianças apenas 10, 11 crianças é que falam a língua portuguesa. A partir daí, isto já era uma barreira em si. Então, era preciso, esta modalidade veio para permitir que não houvesse uma barreira linguística entre o aluno e o professor, e faz com que a criança aprenda nas primeiras classes usando a sua própria língua materna e depois há uma fase de transição mais adiante, a partir da 4ª classe, onde começa a trabalhar a língua de ensino, passa a ser apenas a língua portuguesa. O ensino bilíngue foi oficializado para garantir a melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem nas classes iniciais. Na província de Nampula, a prevalência da malária em crianças menores de 5 anos de idade representa um grande desafio para as autoridades do setor da saúde. Apesar do inquérito sobre a imunização revelar uma redução dos indicadores naquela faixa etária, de janeiro a setembro deste ano, os casos de malária representam 31% das consultas externas e 39% de internamentos nas unidades sanitárias, o que resultou em 2 óbitos. Os indicadores foram apresentados esta sexta-feira em conferência de imprensa concedida pela médica-chefe nos Serviços Provinciais de Saúde, que acrescentou estar em curso estratégias visando reduzir a prevalência da malária na ordem de 40% até 2022. Selma Xavier explicou que nos primeiros 9 meses do ano, o perfil epidemiológico da província foi caracterizado por um aumento no número de casos de malária notificados na ordem de 9% em relação a igual período do ano anterior. O perfil epidemiológico nos primeiros 9 meses de 2020 foi caracterizado com um registro de 1.899.476 casos, com 57 óbitos, contra 1.741.195 casos e 91 óbitos reportados no mesmo período do ano passado, o que corresponde a um aumento de 9% de casos e uma redução de óbitos na ordem de 37%. No mesmo período, foram registrados 12.929 casos de malária grave, o que resultou em 57 óbitos, como referimos anteriormente. Uma das estratégias consideradas eficazes no combate ao mosquito causador da malária é a pulverização intradomiciliária, cuja campanha decorre há mais de 2 semanas em 8 distritos considerados endémicos, na qual se pretende atingir mais de 647 mil casas e cerca de 2.955.402 habitantes. Passadas 2 semanas, a província já abrangeu cerca de 115.706 casas e 617.156 habitantes protegidos, o que corresponde a uma cobertura de 71% e 84% respectivamente. Podemos assumir que estamos a bons passos. Cumulativamente, estamos a 17,8% das casas e 20,8% da população, podendo afirmar que para as 2 semanas estamos a conseguir alcançar as metas previstas. Os constrangimentos que tivemos nestas 2 semanas incluem desvio de inseticida por parte de rociadores. Certas famílias ainda recusam receber os rociadores em suas casas.
Para suprir estes e outros constrangimentos, o setor da saúde apela à população para colaborar com os receadores, abrindo as suas casas para beneficiar do processo de pulverização intradomiciliária que visa combater o mosquito causador da malária. Voltamos ao país para darmos a olhada da Khutbah da semana. O conhecimento, a prática e a boa conduta são fatores indispensáveis na vida de um muçulmano para possuir um Islã genuíno. Quem o disse foi Sheikh Adam Ibrahim na mesquita, ou seja, na Khutbah desta sexta-feira na mesquita Fátima, arredores da cidade de Nampula. Al-Islam, os seus ensinamentos criaram uma grande revolução, uma grande transformação no comportamento humano, numa altura em que a humanidade toda vivia numa total situação de violência, insegurança e terror devido aos seus atos macabros. Estimados irmãos, estes são ensinamentos do Al-Islam, estes e vários outros que aqui não mencionamos, que visam trazer a paz na sociedade, que visam trazer a harmonia, o entendimento, a unidade entre as pessoas. Então, a pergunta que surge é: será que nós, na qualidade de muçulmanos que somos, esses ensinamentos todos refletem nas nossas pessoas, refletem naquilo que é o nosso cotidiano? A resposta é simples: certamente que não. Nós, até agora, vivemos aquele modo de vida que era vivido lá na era da ignorância, na era do Jahiliya, na era anti-islâmica. Então, o que é que a gente precisa para que o nosso perfil seja de um verdadeiro muçulmano? Não precisamos de muita coisa, senão só o conhecimento e a sua prática e a boa conduta. Estes três pontos, estes três fatores são importantes, são indispensáveis na vida de todo crente: o conhecimento, a prática e a boa conduta. Com previsão de tempo, termina este espaço do jornal e também convidamos a acompanhar o Khutbah da semana, o perfil de um muçulmano verdadeiro, ou o perfil de um verdadeiro muçulmano. Conheça? Quer saber qual é? Acompanhe a seguir o Khutbah da semana. Boa noite. Assalamu alaikum.